Capítulo 12. Medo de que Deus não exista. A sombra da dúvida. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Lucas 24, verso 38. O Woody Allen não consegue dormir à noite. Ele é uma alma inquieta. Os medos deixam o cineasta, em seus 70 e poucos anos, acordado. Ao olhar para ele, você pensaria o contrário, com seu jeito tímido e com seu sorriso gentil. Ele poderia passar como o tio ideal de todo mundo, educado e afável. Seu cabelo parece ser a única parte amarrotada nele. E, no entanto, anacondas de medo se alimentam à vontade. O vazio o devora. Ateu ao extremo, Allen vê a vida como um pequeno filme sem significado, sem Deus, sem propósito, sem vida após esta vida e, consequentemente, sem vida nesta. Não consigo bolar um bom argumento para escolher a vida ao invés da morte. Admite, exceto o de que tenho medo demais. Todos os trens vão para o mesmo lugar. Todos eles vão para o lixo. Então, ele faz filmes para se manter distraído. Há décadas ele os produz ao ritmo implacável de um por ano. Preciso ficar concentrado em alguma coisa para não ver o todo. Suponho que exista alguém que não consiga compreender os medos de Woody Allen. Deve haver neste grande mundo de Deus uma alma que nunca tenha duvidado da existência de Deus ou questionado a bondade dele. Mas essa alma não está escrevendo este livro. Meus momentos de Woody Allen tendem a emergir de todos os dias possíveis nas manhãs de domingo. Eu acordo cedo, muito antes de a família começar a se mexer, antes dos primeiros raios de sol ou do barulho do jornal, chegando no portão da garagem. Deixe o resto do mundo dormir. Eu não. Domingo é meu grande dia, o dia em que fico de pé diante de uma congregação de pessoas que estão dispostas a trocar 30 minutos de seu tempo por um pouco de convicção e esperança. Na maioria das semanas, eu as tenho de sobra, mas, ocasionalmente, elas me faltam. Para você, é incômodo saber disso? Às vezes, de manhã bem cedo, nas horas pré-púlpito, o aparente absurdo daquilo em que acredito me atinge. Eu me lembro de uma Páscoa em particular. Ao rever meu sermão à luz de um abajur, a mensagem da ressurreição pareceu mítica, mais parecida com uma lenda urbana do que com a verdade do Evangelho. Anjos nas pedras do cemitério, trajes fúnebres obrigatórios, depois não. Os soldados morrendo de medo, um Jesus que estava morto, depois não estava mais. Eu quase chegava a esperar o chapeleiro louco ou os 7 anões saírem de um buraco ao virar a página. Um pouco forçado, não acha? Às vezes eu acho. E quando acho, me identifico com a inquietação de Woody Allen, o medo de que Deus não exista, o medo de o por quê não ter resposta, o medo de uma vida sem rumo, o medo de que o status quo não seja melhor que isso, e de que qualquer um que pense de outra forma tenha provavelmente investido em casas de praia em Juneau, no Alasca. As sombras geladas, silenciosas e horríveis da solidão, em um vale que emerge de uma curva coberta de névoas, ao mesmo tempo
em que conduz a essa curva, o vale da sombra da dúvida. Talvez você conheça seu terreno cinzento. Será? Nele. A Bíblia se parece com as fábulas de Esopo. As preces voltam como ecos em uma caverna. Os limites morais estão mapeados a lápis. Alternativamente, as pessoas têm pena ou inveja dos que creem. Alguém está enganado. Mas quem? Até certo ponto, todos nós nos aventuramos no vale. Em determinado momento, todos nós precisamos de um plano para escapar dele. Posso compartilhar o meu? Essas manhãs de domingo de dúvida se dissipam rapidamente hoje em dia, graças a uma pequena obra de arte, uma joia literária e espiritual, uma fonte inesgotável de fé, borbulhando nas páginas finais do Evangelho de Lucas. O médico transformado em historiador dedicou seu último capítulo a responder a uma pergunta: como Cristo responde quando duvidamos dele? Ele nos leva ao salão superior em Jerusalém. É manhã do domingo seguinte, a sexta-feira da crucificação. Os seguidores de Jesus tinham se reunido, não para mudar o mundo, mas para escapar dele. Não como narradores do Evangelho, mas como coelhos amedrontados. Eles tinham enterrado suas esperanças com o corpo do carpinteiro. Uma galinha teria mais coragem do que eles. Fé destemida? Não aqui. Busque um lampejo de decisão ou de coragem nas barbas desses homens. Você não vai achar nada. Um olhar para os rostos das mulheres, no entanto, e seu coração vai pular como o delas. De acordo com Lucas, elas entraram no salão como uma explosão, anunciando a visão de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Lucas 24, versos 9 ao 11. Aqueles que duvidam periodicamente de Cristo, tomem nota e criem coragem. Os apóstolos também tiveram dúvidas, mas Cristo se recusou a deixá-los a sós com as suas perguntas. Ele, aconteceu, não estava nem um pouco morto ou enterrado. Quando ele avistou 2 dos discípulos andando com dificuldade na direção de um vilarejo chamado Emaús, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Lucas 24, versos 15 ao 17. A língua grega salienta a determinação de Jesus. Autos lesous significa o próprio Jesus veio. Para essa missão, os anjos não bastariam. Um emissário não seria o suficiente. Um exército dos melhores soldados do céu não seria enviado. O próprio Jesus veio para o resgate. E como ele auxiliou a fé dos discípulos, 1001 ferramentas o aguardavam. Ele tinha marcado a sexta-feira da crucificação com um terremoto e um eclipse solar. O Evangelho de Mateus revela que os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados e, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Mateus 27, versos 52
e 53. Cristo poderia ter convocado alguns deles para conversar com os discípulos em Emaús, ou ele poderia tê-los levado para um tour no sepulcro vazio. Bem, ele poderia ter feito as pedras falarem ou uma figueira dançar, mas Cristo não fez nada disso. O que ele fez? Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Lucas 24, verso 27. Bem, vejam só. Cristo deu uma aula sobre a Bíblia. Ele deu aos que iam para Emaús um curso sobre o Antigo Testamento, desde os escritos de Moisés, do Gênesis ao Deuteronômio, até as mensagens de Isaías, Amós e dos demais. Ele transformou a trilha até Emaús em uma linha do tempo bíblico, pausando para descrever o estrondo do Mar Vermelho, a queda de Jericó, os erros do rei Davi. De especial importância para Jesus era o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Seu rosto é marca d'água em mais histórias do Antigo Testamento do que você pode imaginar. Jesus é Noé, salvando a humanidade do desastre. Abraão, o pai de uma nova nação. Isaque, posto no altar por seu pai. José, vendido por um saco de prata. Moisés, chamando escravos à liberdade. Josué, apontando na direção da terra prometida. Começando por Moisés e todos os profetas. Jesus explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Você consegue imaginar Cristo citando a Escritura do Antigo Testamento? Será que Isaías 53 ficou assim? Eu fui transpassado por causa das suas transgressões. Fui esmagado por causa de suas iniquidades. O castigo que lhes trouxe a paz estava sobre mim. Versículo 5. Ou Isaías 28. Eis que eu ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro. Versículo 16. Será que ele pausou e deu uma piscada para os alunos de Emaús, dizendo: eu sou a pedra que Isaías descreveu? Não sabemos as palavras exatas, mas conhecemos seu impacto. Os dois discípulos sentiram queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho. Lucas 24, verso 32. A essa altura, o trio já tinha cruzado as montanhas rochosas a noroeste, chegando a um vale perfumado e florido de oliveiras e outras árvores frutíferas. A dor e o derramamento de sangue de Jerusalém estavam para trás deles, esquecidos na conversa. A caminhada de 11 quilômetros mais pareceu um passeio de meia hora. Os momentos passaram rapidamente. Os discípulos queriam ouvir mais. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Lucas 24, versos 28 ao 31. Jesus ensinou a palavra e partiu o pão, e então, como uma névoa, em uma manhã de inverno, ele tinha desaparecido. Os homens de Emaús não estavam muito para trás. Os dois largaram o pão partido, pegaram seus sonhos partidos, correram de volta para Jerusalém e procuraram os apóstolos. Eles falaram de sua descoberta,
e só foram interrompidos e ofuscados pelo próprio Jesus. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Não deixe passar despercebida a conexão causal de Cristo entre o medo e a dúvida. Medos não respondidos criam discípulos fracos. Não é à toa que Cristo fala de nossas hesitações, sua maior preocupação. Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. Lucas 24, versos 36 ao 45. Os discípulos não sabiam se ajoelhavam e o adoravam, ou se davam meia volta e corriam. Alguém decidiu que o momento era bom demais para ser verdade e disse que Jesus era um espírito. Cristo poderia ter ficado ofendido. Afinal de contas, ele tinha passado pelo inferno para salvá-los e eles não podiam diferenciá-lo de um primo do Gasparzinho, mas sempre paciente, como é com os que duvidam. Jesus estendeu primeiro uma mão e depois a outra, depois um convite: toquem-me. Ele pediu comida e, entre mastigadas de peixe assado, Jesus iniciou sua segunda aula bíblica do dia. Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. Lucas 24, versos 44 e 45. Estamos detectando um padrão, não estamos? Jesus avista dois camaradas caminhando na direção de Emaús, cada um parecendo que tinha acabado de enterrar seu melhor amigo. Cristo ou os alcança ou aparece para eles, não sabemos. Levanta o assunto do Jardim do Éden e o livro do Gênesis. Logo, uma refeição está sendo comida. Seus corações estão aquecidos e seus olhos estão abertos. Jesus faz uma visita para os leões covardes do salão superior. Não um voo pelo céu como o super-homem, perceba, mas uma visita cara a cara. Põe a sua mão na minha ferida. Uma refeição é servida. A Bíblia é ensinada. Os discípulos encontram coragem e encontramos duas respostas práticas para a pergunta crítica: o que Jesus nos faria fazer com as nossas dúvidas? Sua resposta? Toque no meu corpo e pondere sobre minha história. Ainda podemos, você sabe, ainda podemos tocar o corpo de Cristo. Adoraríamos tocar suas feridas físicas e sentir a carne do Nazareno. E, no entanto, quando tocamos a igreja, fazemos exatamente isso. A igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Efésios 1, verso 23.
As perguntas podem nos tornar eremitas, nos levando a escondermos-nos. Entretanto, a caverna não tem respostas. Cristo distribuiu coragem pela comunidade, dissipa as dúvidas pela comunhão. Ele nunca deposita todo o conhecimento em uma pessoa, mas distribuiu pedaços do quebra-cabeças a muitas. Quando você conjuga o seu entendimento com o meu, e compartilhamos nossas descobertas com eles, quando nos reunimos, misturamos, confessamos e oramos, Cristo fala. A união dos discípulos nos instrui. Eles ficaram juntos, mesmo sem esperança. Eles se uniram em uma comunidade conversadora. Eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Lucas 24, verso 14. Não é a imagem da igreja, compartilhando notas, trocando ideias, discutindo possibilidades, elevando os espíritos, e ao fazê-lo, Jesus apareceu para ensinar-lhes, provando que, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus 18, verso 20. E, quando ele fala, compartilha a sua história. A terapia de Deus para os que duvidam é sua própria palavra. A fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10, verso 17. Então a escute. Jack escutou. Começamos com a história de um ateu. Podemos concluir com o relato de outro. Jack resumiu a primeira metade de sua vida com um incidente que aconteceu em sua adolescência. Ele chegou a Oxford University em Oxford, Inglaterra, antevendo seu primeiro lampejo do grupo fabuloso de vértices e torres. No entanto, enquanto andava, não viu nenhum sinal dos grandes campi. Só quando se virou que percebeu que, na verdade, estava se afastando das escolas, andando na direção errada. Mais de 30 anos depois, ele escreveu: não percebi até que ponto essa pequena aventura era uma alegoria de toda a minha vida. Ele era um militante ateu, devotado à sua determinação de que Deus não existia, pois nenhum Deus poderia suportar o desastre que chamamos de existência humana. Ele resumiu a sua visão de mundo com um verso de Lucrécio: se Deus tivesse projetado o mundo, não seria um mundo tão frágil e imperfeito como o vemos. Dispensando Deus, ele virou sua atenção à academia, se destacando em cada campus que estudava. Rapidamente, os membros graduados de Oxford o tomaram como um colega respeitado e ele começou a ensinar e a escrever. Entretanto, não muito para debaixo da superfície, suas dúvidas estavam cobrando seu preço. Ele descreveu seu estado mental com palavras como terrorismo abjeto, aflição e falta de esperança. Ele era zangado e pessimista, preso em um furacão de contradições. Eu sustentava que Deus não existia. Eu também estava com raiva de Deus por ele não existir. Jack teria concordado com a avaliação de Woody Allen da vida, que todos os trens vão para o mesmo lugar, para o lixo. Ele poderia ter passado seus dias andando na direção da escuridão, exceto por 2 fatores. Alguns de seus amigos mais próximos, também membros graduados de Oxford, rejeitaram sua visão materialista e passaram a seguir a Deus e a buscar a Cristo. Primeiro, ele pensou que a conversão deles não fazia sentido e não tinha medo de ser arrastado. Então ele conheceu outros professores que admirava, professores de gabarito como J.R.R. Tolkien e H.V.V. Dyson. Ambos
criam devotadamente e insistiram para que Jack fizesse uma coisa que, surpreendentemente, ele nunca tinha feito: ler a Bíblia, e ele o fez. Enquanto lia o Novo Testamento, ele ficou admirado com sua figura principal, Jesus Cristo. Jack tinha dispensado Jesus como filósofo hebreu, um grande mestre moral. Mas, enquanto lia, Jack começou a lutar com as alegações que essa pessoa fazia: se chamar de Deus e oferecer perdoar as pessoas por seus pecados. Jesus, Jack concluiu, ou estava iludido, ou era enganoso, ou era exatamente quem alegava ser, o Filho de Deus. Na noite de 19 de setembro de 1931, Jack e seus dois colegas, Tolkien e Dyson, fizeram uma caminhada pelas árvores e trilhas do campus de Oxford, uma caminhada a Emaús, por assim dizer, pois, enquanto caminhavam, davam nova feição às alegações de Cristo e ao sentido da vida. Conversavam até a tarde da noite. Jack, C.S. Jack, Lois, mais tarde se lembraria de uma rajada de vento que fez as primeiras folhas caírem, uma brisa repentina que possivelmente veio simbolizar para ele o Espírito Santo. Pouco depois daquela noite, ele passou a crer, ele passou a saber o que realmente é a vida e o que teria sido perdido se ele não a entendesse. A mudança revolucionou seu mundo e, consequentemente, os mundos de milhões de leitores, o que levou C.S. Lewis, um ateu talentoso, brilhante, linha dura, a seguir Cristo. Simples, ele tocou o corpo de Cristo, seus seguidores e, em sintonia com sua história, as Escrituras. Pode ser simples assim? Pode o abismo entre a dúvida e a fé ser transposto com as Escrituras e a comunhão? Descubra por si mesmo. Da próxima vez em que as sombras vierem, imerja-se nas histórias antigas de Moisés, nas preces de Davi, nos testemunhos dos evangelhos e nas epístolas de Paulo. Reúna-se com outras pessoas que buscam e faça caminhadas diárias a Emaús e, se um gentil estranho se juntar a vocês no caminho com sábios ensinamentos, considere a possibilidade de convidá-lo para jantar.